Bom dia, meu nome é Dani e hoje vou apresentar o tópico dos climas polares de acordo com a classificação de Köppen-Geiser. Os climas polares são um conjunto de climas de tipo E, que ocorrem nas regiões do extremo norte da Ásia e Europa setentrional, na Sibéria, na Groenlândia, no Canadá, no Alasca, no extremo sul da Patagônia e na Antártida. O principal fator que define um clima como polar na classificação é a temperatura média do ar abaixo de 10 graus Celsius no mês mais quente do ano. São climas polares os climas glacial, também conhecido como polar. Nesse clima, há uma baixa pluviosidade e umidade, frio extremo e predomina em regiões de altas latitudes. Nessas regiões, são registradas as temperaturas mais baixas do planeta. O gelo que cobre o solo raramente derrete e a neve, que não é tão frequente, se acumula. Também é no clima glacial que são encontradas as calotas polares. Clima de tundra. Apesar de não ser uma classificação de clima muito utilizada no Brasil, e sim em países falantes da língua inglesa, conhecido como Tundra Climate, esse clima possui invernos longos, com pouca luz e muito frio. O nome do clima vem de sua vegetação característica, a tundra. Mais sobre os climas polares. A temperatura mais baixa já registrada foi de -89 graus Celsius, na Antártida, região de clima glacial. Tal clima não possui estações do ano bem definidas, pois o gelo cobre a superfície do solo o ano todo. O clima polar só existe por conta do eixo de inclinação do globo terrestre, fazendo com que determinadas regiões recebam raios solares com menor intensidade, consequentemente sendo mais frias, e a neve reflete grande parte dos raios solares que chegam na região. A pluviosidade do clima glacial é tão baixa que consegue superar a de alguns desertos quentes, motivo pelo qual parte das regiões que possuem esse clima são desertos gelados, como a própria Antártida. Diferentemente do clima glacial, no clima de tundra, temos a presença de um verão sem gelo, em que a vegetação típica do bioma tundra, gramíneas e líquens, fica exposta. Um fato curioso sobre os climas polares é que não há a presença de árvores, por conta do fato que as temperaturas dificilmente chegam ao mínimo de 10 graus Celsius, necessário para que as árvores completem seus ciclos sazonais. Hoje gostaria de compartilhar com vocês algumas informações interessantes sobre a flora polar, que é adaptada a ambientes frios e hostis do Ártico e da Antártica. Nos ecossistemas polares, a vegetação é escassa devido às condições extremas. No Ártico, encontramos principalmente musgos, líquenes e algumas gramíneas resistentes. Essas plantas têm adaptações especiais que lhes permitem sobreviver nas baixas temperaturas e no solo congelado. Os musgos são plantas pequenas, não possuem raízes verdadeiras e podem crescer em rochas, solo e até mesmo no gelo. Eles têm a capacidade de absorver e armazenar água, o que é fundamental para sua sobrevivência em um ambiente tão seco. No que diz respeito à Antártica, a vegetação é ainda mais escassa devido às temperaturas extremamente baixas. No entanto, algumas plantas como musgos, líquenes e algas microscópicas conseguem sobreviver nas áreas costeiras mais amenas. Os musgos da Antártica são semelhantes aos encontrados no Ártico e possuem adaptações semelhantes para enfrentar o frio intenso. Eles crescem em áreas com solo exposto e podem ser encontrados próximos de rios, lagos ou onde há derretimento sazonal do gelo. As algas são extremamente importantes para a biodiversidade marinha da Antártica. Elas podem ser encontradas em áreas próximas à superfície do mar, onde recebem luz solar suficiente para realizar a fotossíntese. As algas são a base da cadeia alimentar, sustentando muitas outras espécies, incluindo os animais polares. Embora a flora polar seja limitada, é crucial reconhecer suas importâncias para os ecossistemas polares e o equilíbrio global. Essas plantas são adaptadas de maneiras únicas para sobreviver às condições extremas e desempenham um papel essencial na manutenção da biodiversidade e na sustentação da vida nessas regiões. Devemos lembrar que as mudanças climáticas também estão afetando a vegetação polar, incluindo o derretimento do permafrost e a alteração dos padrões climáticos. É fundamental que trabalhemos em conjunto para proteger esses ecossistemas vulneráveis e promover práticas sustentáveis que minimizem nosso impacto ambiental.